Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre erro médico, porque é um assunto que está em alta, né, por conta de um caso que aconteceu aí com um menino, infelizmente. Mas aí eu quero mudar o termo erro médico para erro de assistência à saúde, porque nós sabemos que não são só erros médicos que ocorrem, sim de vários profissionais envolvidos nos cuidados. Se a gente for puxar esses dados, eu vou ler os dados aqui, tá? Que os erros médicos eles estão em crescimento, né? Em crescimento do quê? Em crescimento de mais de 500% em ações judiciais. Esse crescimento foi em 2024, dados da CNJ, tá? Que então está tendo um aumento importante de processos por erro da assistência à saúde. Então, se a gente pegar esses dados, né, mais de 500%, exatamente 506% em ações judiciais por erros em assistência à saúde, com mais de 74 mil processos, tudo isso comparado ao ano anterior. E aí eles trazem um dado interessante que entre 2014 e 2022, a média era de 335 queixas de procedimentos errados diariamente, principalmente no SUS. Vítimas anuais. Estima-se que 1,3 milhão de pessoas sofrem negligência ou imprudência em hospitais brasileiros anualmente, resultando em quase 55 mil mortes por ano. Esse dado é da revista Visão Hospitalar. Eu vou falar de onde são os dados e vocês vão buscando depois. Tipos comuns de erros. Diagnóstico falho. Então, esse é um dos erros. Prescrição incorreta. Negligência e imperícia. Aí ele também fala de causas subjacentes. O que é isso? As condições de trabalho. Isso gera problemas para induzir ao erro médico ou ao erro assistência à saúde, né? Claro, porque você tem condições de trabalhos ruins, escalas de trabalho exaustivas, condições precárias, enfim. Falta de qualificação, isso é um erro e um problema muito grande que a gente está vendo no Brasil, né? Muita gente se formando, muitos cursos em diversas áreas abertos e pessoas se formando com uma capacidade insuficiente, né? E aí ele fala o que fazer, tem que documentar, procurar orientação e a justiça é comum. Então isso é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? E aí tem uma outra revista que fala dos 7 erros mais comuns e que mais repercutiram no Brasil e no mundo. Então ele cita cirurgias, diagnósticos, prescrições, problemas de comunicação que geram erros, né? Também, tá? E aí depois ele vem citando casos. Então eu vou passar alguns casos aqui que deram grande repercussão. Primeiro foi o caso Live Zion, lá em 1984, uma jovem de 18 anos que foi medicada com um coquetel de remédios que interagiam entre si, né? O que aconteceu? Os médicos estavam exaustos e levou a este erro. 2. Cirurgia no lado errado da cabeça do paciente. Rhode Island Hospital, nos Estados Unidos. Checklist de cirurgia segura. Isso aconteceu em 2007. No Brasil, teve erro em troca de recém-nascido, em 1995. 2 meninas foi trocada na maternidade em Goiânia, tá? Esse site que eu tô vendo, esses dados são da IFIA, tá bom? Caso da talidomina, década de 50 a 60, foi um caso global, né? O remédio que era indicado para grávidas com enjoos que causavam má formação fetal. Quinto caso, transplante com sangue incompatível nos Estados Unidos, em 2003. Uma menina de 17 anos recebeu um coração e um pulmão com tipo sanguíneo incompatível, né? E ela morreu, claro. 6. Uso de vaselina no lugar de contraste em exame no Brasil, Campo Grande. Tá? Uma técnica de em 2013, uma técnica de enfermagem usou vaselina líquida no lugar de contraste numa urografia. O paciente teve reações gravíssimas e morreu. E por último, o caso dos bebês trocados em maternidade de Santa Catarina em 2011, tá? Então, vocês podem ver que essas coisas não são... Assim, claro, não vou falar que isso ocorre todos os dias, mas percebe como ocorre vários erros médicos por aí, espalhados pelo mundo e até pelo Brasil. Então isso é um sistema importante que tem que ser visto. Eu não quero ficar falando sobre esse caso que aconteceu recentemente. Tem muita gente fazendo polêmicas em cima disso, mas é de fato
que nós precisamos rever o nosso sistema, tanto o nosso sistema de formação, como o nosso sistema de escala de trabalho e o nosso sistema hierárquico no hospital. Porque muito se fala, né? O médico prescreve e a farmácia libera. A farmácia não deveria liberar, errado, liberou. Passa pelo crivo da enfermagem. A enfermagem, o enfermeiro, chefe do andar, deveria barrar, não barrou, chegou no técnico e o técnico faz o medicamento. Neste momento, o técnico também poderia barrar. E aí muitas pessoas falam, mas existe uma hierarquia, porque se o médico não faz, ele é demitido, se o médico não faz, não sei o quê, se ele questiona o profissional superior a ele, ele toma advertência. Então o sistema precisa mudar. Porque é inadmissível a gente usar esse tipo de desculpa para justificar uma morte ou um erro médico. Então é preciso que isso mude. Eu, por exemplo, já trabalhei no hospital em Guarulhos e um dia, no plantão, eu estava no leito ao lado e do outro lado tinha um paciente em tubo T nebulizando, traqueostomizado, e uma técnica falou, vou instalar a inalação aqui, ok? Eu falei, ok. Eu achei que ela ia tirar, né, o oxigênio daquela entrada do tubo T e instalar ali. Não, o que ela fez? Na saída do tubo T, que era para o paciente expirar, ela instalou a inalação. O paciente só não morreu, não teve um pneumotórax, não teve nada, porque logo que ela colocou a inalação, eu olhei para trás e vi que estava errado. Então você imagina pequenos erros o que pode levar. E isso é comum acontecer, gente. Parece besteira falar, né? Assim, falando, como assim é comum acontecer? É comum, porque todo mundo pode errar. Por isso que precisa ter mais qualificação, é por isso que precisa ter escalas de trabalhos que não são exaustivas, treinamento constante, é por isso que não pode colocar um profissional sem experiência dentro de um setor onde ele não está sendo supervisionado. Então são inúmeras camadas e variáveis que a gente tem que pensar antes de colocar um profissional ali, porque senão se tornará comum os erros. E a gente não pode normalizar erros. Todo mundo erra? Todo mundo erra. Existem erros em todas as áreas, mas é por isso que existem sistemas, existem, vamos dizer assim, não vou dizer cursos, mas existem programas, vamos dizer assim, dessa forma, para minimizar erros. Então, todo mundo dentro de uma UTI, dentro de uma enfermaria, dentro de um PS, tem que estar treinado para minimizar erros, para fazer dupla checagem, para saber verificar todos os medicamentos que serão aplicados, todas as doses, as suas vias, enfim. Né? Não estou aqui para criticar nenhum profissional em específico, e sim falar de um geral. Precisamos urgentemente de treinamento, de escalas adequadas, de chefias mais presentes, de formação em nível superior adequado, cursos em demasia deveriam fechar, deveríamos ter provas de qualificações, entre outras coisas que são importantes. Então é isso.